Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, por esses irmãos que estão aqui hoje. Nos alegramos no Senhor. Nós não estamos aqui para condená-lo. Pelo contrário, Jesus morreu por você. Por causa da morte dele, nós recebemos vida. Amém. Diga glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma mensagem que tem por título Adoração Extravagante. Nós tivemos um momento de louvor, de adoração aqui no início do culto, que faz parte do nosso culto. Nós podemos viver a nossa vida de louvor e de adoração, de ação de graças. Na verdade, a gratidão ela é muito importante para nós. É através da gratidão que nós somos abençoados mais e mais. A oração de ação de graças tem o poder de multiplicar. Jesus, para multiplicar os pães, agradeceu ao Pai. Não repreendeu o demônio, não mandou sair demônio, sai agora todo expor. Não, apenas agradeceu e Deus multiplicou. Então, a ação de graça é muito importante. Louvor também é algo muito poderoso. E todo início de culto nós louvamos, agradecemos e adoramos o Senhor. Eu quero falar hoje de uma adoração que vai além. É aquela adoração extravagante. É aquela adoração onde nós passamos da medida normal. Nós, especialmente os irmãos da videira, nós percebemos que muitas vezes você quer entrar em ebulição na presença de Deus, mas são poucos que têm a ousadia. Mas hoje eu quero compartilhar de alguém que ultrapassou esse limite, que não mediu esforços, que transbordou na presença de Deus. E nós podemos chamar essa adoração de adoração extravagante. Eu quero começar lendo o que Jesus falou lá em João 4, a partir do verso 23, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, uma gentia, uma ímpia, pecadora. Talvez uma das mulheres mais complicadas lá que Jesus conversou, mas ele disse para ela, João 4, 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava falando aqui com uma mulher que não conhecia a aliança, não fazia parte da aliança, mas ele estava falando para ela. Nós somos esse povo que não fazíamos parte da aliança de Abraão. Passamos a fazer parte da aliança de Abraão pela fé. Hoje nós somos filhos de Abraão, como os judeus o são, amém? Mas Jesus estava falando para ela que vem a hora, que os verdadeiros adoradores, mas Jesus está falando que já chegou a hora, porque Ele é o próprio Deus, o Deus vivo que estava ali diante dela, do qual merecia toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então Jesus estava falando para ela que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adoração, ela é uma posição. Não é qualquer lugar que você está, você já está adorando. Nós vemos lá no tabernáculo, nós falamos domingo passado a respeito do tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Moisés. A diferença dos dois tabernáculos, um aponta para a lei, o outro aponta para a graça. Um tinha todos os rituais, né, para cumprir os mandamentos da lei, no outro tinha apenas a presença de Deus. A diferença básica dos dois tabernáculos é que a adoração era feita uma vez por ano apenas pelo sumo sacerdote. Mas no tabernáculo de Davi, que nós falamos que é a igreja do Novo Testamento, todos poderiam chegar e adorar diante de Deus, diante da arca. A igreja é esse tabernáculo que foi restaurado, que está sendo edificado, e nós podemos chegar na presença de Deus e adorar. Mas o tabernáculo de Moisés também tinha adoração. O problema é que não eram todas as pessoas que tinham acesso. Os irmãos sabem, o tabernáculo e o templo tinha 3 repartimentos. Tinha ali o primeiro, que é o átrio, onde estava o altar do sacrifício. Depois tinha um lugar santo, onde estavam os pães da preposição, o candelabro, e depois o santo dos santos. A Bíblia fala que entramos nos seus átrios com ações de graça. Então, para que nós possamos chegar na adoração, especialmente nessa adoração extravagante, há um caminho. Esse caminho é o caminho do tabernáculo, é o caminho do templo. Ali no átrio, no primeiro templo, é quando nós acabamos de chegar. Você sai da sua casa para vir para o culto. E aí você tem aí um trânsito complicado, às vezes teve uma semana difícil. Então não é assim que você chega aqui que você já está em adoração. Nós chegamos e começamos com ações de graças. É um caminho que Deus está nos conduzindo. Depois chegamos ali no lugar santo, que é o lugar onde nós temos agora o louvor. É onde nós temos agora a percepção da presença, para agradecer ao Senhor, por poder inclusive cultuar a Deus.
Sabia que o fato de você estar aqui hoje e poder louvar, de poder orar, de poder participar de uma assembleia, já é motivo de muita gratidão? Os irmãos sabem que a semana passada, na Coreia do Norte, onde é proibido pregar o Evangelho, onde é proibido falar do nosso Deus, os irmãos reúnem, como em todos os países, especialmente comunistas, onde é proibido, escondido nas cavernas, nos buracos. E o governo procura os irmãos. Semana passada, semana atrasada, descobriram um grupo de irmãos que estavam cultuando a Deus. E chegaram lá e fuzilaram todo mundo. Nós podemos e devemos agradecer a Deus, porque nós estamos reunidos aqui. Muitos irmãos, quase 200 irmãos aqui. A cidade de Manaus aí tem milhares e milhares de igrejas louvando e adorando. Precisamos guardar a nossa liberdade. Jesus falou que enquanto é dia, faça. Mas nós sabemos pelas próprias profecias que vai chegar o dia que não poderemos mais. Então nós temos que viver hoje. Hoje é o tempo da nossa oportunidade de chegar aqui e agradecer a Deus, entrar no tabernáculo, no átrio, dando ações de graças e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Talvez sua vida esteja aí no pior momento de toda a sua vida, o esporão no pé, a família doente, mas poder agradecer que você está aqui para pedir, para Deus manifestar o seu poder. E depois desse caminho que nós, ações de graça, louvor, nós entramos no Santo dos Santos, que é onde está a presença, é onde era colocada a arca. E ali, nesse momento, já não é mais, você não precisa abrir a boca mais, apenas perceber a presença, descansar na presença. Adoração não é com a boca, adoração é o coração. É quando nós temos um só coração com o nosso Deus. Jesus é esse tabernáculo. Jesus é o caminho que aponta para o átrio, a verdade, que é o lugar santo, é a vida, que é o santo dos santos. O tabernáculo tinha 3 portas. A primeira porta chama caminho, a segunda chama verdade, a terceira chama vida. O caminho da adoração é o caminho do tabernáculo, de chegar na presença dEle. E Jesus está falando que o Pai está procurando por esses adoradores. São esses adoradores que não apenas agradecem, mas que aplicam o coração para reconhecer os feitos dEle, com a oração de louvor, com o cântico de louvor. A banda que sempre ministra aqui em todo culto, sempre tem esse caminho. A primeira música sempre é uma música de ações de graças, de testemunho, de celebração. Depois passa por uma música de louvor e vai parar numa música de adoração, para que a igreja possa adorar o Senhor, adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Por isso é tão importante a reunião da igreja, por isso é tão importante nós congregarmos. Você pode adorar na sua casa, pode louvar na sua casa, pode agradecer em qualquer lugar, mas quando nós estamos reunidos, há uma medida de glória muito maior, onde Deus está aqui operando nas nossas vidas. O simples fato de você estar do lado de alguém que tem a pessoa do próprio Deus habitando, alguma coisa está acontecendo, amém? A pessoa que está do seu lado, se nasceu de novo, ela carrega uma medida de glória, e você está do lado dela, compartilhando da glória que está em você, com a glória que está nela. Nós precisamos crescer na revelação de que aqui hoje, esse prédio está cheio da Shekinah de Deus, que é a nuvem da glória. A nuvem da glória, a Shekinah de Deus é a nuvem da glória. E quando nós estamos reunidos aqui, cada um dos irmãos carrega uma medida de glória. Louvado seja o nome do Senhor por você que está conectado conosco na internet, que não pode vir, está trabalhando, talvez não está num lugar que tenha um culto para você congregar, mas é muito importante que você esforce para que você possa estar junto com a igreja, com a família. Aqui é o almoço de domingo na casa do Pai. Você pode estar todo dia na sua casa, todo dia tem comida lá, tem pão do céu, mas quando estamos reunidos, é o dia do Senhor, de estarmos na presença do nosso Deus, e nós podemos agradecer, louvar e adorar. Jesus está falando aqui, que é esses que o Pai procura, que a adoração é uma posição, adoração é uma posição que você chega na presença de Deus. Talvez esse caminho do átrio, lugar santo, é um caminho que você faz em lágrimas, chorando, por causa das dificuldades, pedindo. O átrio onde está o altar do sacrifício é o lugar de você pedir, e ali foi onde Jesus foi sacrificado. Então esse caminho, muitas vezes você faz ele em lágrimas, até chegar na presença. Quando você chega na presença, que você é acolhido, como a Bíblia fala, que nós estamos nos braços, guardados entre o braço e o coração do Senhor. Essa é a posição de adoração. É como essas crianças que estavam aqui,
estar sabendo de nada que está acontecendo, eles nem conseguem perceber o que está acontecendo no mundo espiritual, que nessa hora a igreja e os pais estão consagrando ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador que fez cada um deles de modo assombrosamente maravilhoso. Cada uma dessas crianças foram formadas no ventre da mãe, mas antes que estivesse no ventre, Deus já os conheceu, e antes que eles nascessem, Deus estabeleceu um propósito. Todos os dias de cada um deles e nosso estão escritos e determinados, e dentro dessa vida que Deus preparou para nós, há esse tempo de adoração. Algumas pessoas falam que nós temos que dar ação de graça, temos que dar louvor, temos que dar adoração, mas Deus não precisa de nada disso. Tudo isso, quando nós agradecemos, quem está recebendo somos nós. Quando nós louvamos, quem está recebendo somos nós. Quando nós adoramos, quem está recebendo somos nós. Precisamos crescer na revelação do poder, da ação de graça, do louvor, especialmente da adoração. Então a adoração é uma posição que nós chegamos na presença. Nós somos um ser triuno, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como o tabernáculo tem 3 partes, nós também somos 3. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Na verdade, nós somos um ser espiritual que temos uma alma e habitamos num corpo. Esse corpo aponta para o átrio, é a parte mais externa. A nossa alma aponta para o lugar santo, que é o lugar de louvor. Mas o nosso espírito é onde Deus habita, é onde está a arca, é o lugar da adoração. Por isso que Deus procura os que adoram no espírito, porque é no nosso espírito que habita o Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Deus não está procurando adorador porque ele está deprimido. Eu preciso de alguém para me adorar, eu estou aqui sozinho no céu aqui. Deus não está precisando de ninguém para adorar Ele, mas Ele está buscando adoradores, né? Estava lembrando hoje da mitologia grega, aqueles deuses que tinham muitos deuses, e era uma confusão, tinha adultério no meio dos deuses, um queria matar o outro, havia traição no meio dos deuses, a confusão é lá. Nosso Deus não é soberano, pleno, Ele só tem para dar, não tem nada para receber. Mas o que Jesus está falando é que entre aqueles que buscam adoração, o Pai está procurando aqueles que chegam na posição, aqueles que adoram de verdade. Não são aqueles que param no átrio, não são aqueles que param no lugar santo, no louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me abençoou essa semana. Mas aqueles que buscam a presença. Nós ministramos algumas semanas atrás a respeito da oração que Jesus ensinou: pedi, buscai e batei. São 3 também. O pedido está no primeiro nível, no nível da carne e das necessidades. O buscar é buscar a presença, é o nível da alma. E o bater é quando você agora quer, eu quero é a presença, eu quero o Senhor, eu estou agora aqui para tudo que precisar. Você vai ver sempre Deus colocando 3 coisas para que nós possamos chegar nessa posição de adoração. Nós vemos lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, Deus falando: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Como é que nós podemos mostrar para Deus que o nosso coração é totalmente dele? Buscando a presença dele, desejando a presença dele, amando a presença dele. Todo culto, eu sempre falo para os irmãos, quando você for abrir o culto, a primeira coisa é invocar a presença. Invocar a presença, Senhor, nós te invocamos. Por que é assim? Porque Jesus fala lá na carta de Apocalipse que tinha uma igreja que não invocava, que ele não estava dentro. Havia uma igreja com milhares de pessoas, a igreja de Laodiceia, que tinha muita gente, tinha todo o ritual, mas Jesus estava do lado de fora. Não tinha nenhum crente dentro daquela igreja para falar: Senhor, nós amamos a sua presença, enche este lugar, vem a sua presença. Quando nós oramos invocando a presença, nós estamos falando para Ele que nós nos importamos com a presença. Nós precisamos da presença, temos fome da presença. Isso tudo é cultivado no nosso coração. O verdadeiro adorador é aquele que ama a presença, porque a adoração acontece na presença, a adoração não acontece no ato. Adoração, o ato é o lugar do sacrifício, a adoração é na presença. Nós podemos adorar muitas vezes aos pés da cruz, nós adoramos o Senhor por causa da presença, que você consegue chegar na presença, de ver o sacrifício que foi feito para que nós pudéssemos hoje adorar o nosso Deus. Antes estávamos separados dele, mas hoje nós podemos chegar,
que nós estamos no tabernáculo caído de Davi que foi restaurado. Amém? Deus procura para se mostrar forte para com aqueles que têm esse coração para buscá-lo. E há irmãos que desenvolvem um tipo de relacionamento com Deus que acaba tendo a reciprocidade. Eu busco o Senhor, eu amo a sua presença, eu invoco o seu nome em qualquer tempo, em qualquer lugar. E nós acabamos recebendo da parte de Deus. Deus concede para aqueles que buscam. Jesus fala para a igreja de Laodiceia: se alguém aí dentro me chamar, me convidar, eu vou entrar e vou ceiar com vocês. E só chama aqueles que amam a presença, aqueles que conhecem o amor do Senhor, que sabe que é amado. Talvez essa igreja seja a coisa mais estranha, contraditória na Bíblia. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo, através da obra da cruz, do sacrifício da cruz. Foi porque Jesus morreu lá na cruz que nós nascemos de novo. Mas chega um momento da nossa vida, se nós não cuidarmos, nós viramos uma Laodiceia, que não nos importamos mais. Estamos fazendo parte da igreja que Ele gerou, quando derramou o Espírito Santo, mas não nos importamos mais com a presença dEle. Não precisamos, estamos ricos e abastados, não precisamos mais nada, nem dEle, porque tudo que tínhamos que receber dEle, já recebemos. Limita o poder do Senhor. Então hoje eu quero falar dessa adoração extravagante, porque Jesus fez menção dela. Jesus destacou, Ele fez uma observação que nos coloca na posição de enxergar que essa adoração, ela tem princípios importantes que nós devemos aplicar na nossa adoração. Isso aconteceu no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1. Está escrito: 6 dias antes da Páscoa. Tudo na Bíblia é importante. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Os irmãos sabem que Jesus morreu na véspera da Páscoa, morreu na sexta-feira, no domingo era o domingo de Páscoa. 6 dias aqui, vamos imaginar, no domingo anterior à Páscoa, Jesus foi participar de uma ceia com a família, e ali aconteceu esse evento. Na sexta-feira Jesus morreu na cruz, no domingo Ele ressuscitou. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem Ele ressuscitara dentre os mortos. Aqui tem um cidadão que deveria ter muita ação de graça, muito louvor e adoração. Ficou morto 4 dias. Lázaro ficou morto 4 dias, as irmãs também. Agora ele estava lá participando de uma ceia depois que ressuscitou. Então estava lá ele, aquele que ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamos. Maria é essa adoradora extravagante. Aqui a atitude dela mostra para nós o padrão que Jesus falou para a mulher samaritana: o Pai procura os verdadeiros adoradores. E Maria, ela aplicou um coração de uma adoração aqui, que nós podemos falar que foi uma adoração extravagante. A irmã de Maria, Marta, estava correndo atribulada de um lado para o outro, preparando a ceia. O texto começa falando onde deram a ceia. Marta não estava fazendo nada de errado. Muitos irmãos criticam Marta, mas ela estava fazendo o que tinha que ser feito. Alguém tinha que preparar a ceia. E na vida da igreja, todos nós precisamos ser Marta também. A irmã falou aqui da escala de servo. Quando os irmãos estão ali servindo, recebendo os irmãos, eles estão sendo Marta. Não é errado. O problema, a diferença é que Jesus falou que há um momento que é melhor. Quando Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, é para nos falar que mais do que servir, mais do que fazer coisas, tem algo que é muito melhor e mais importante, que é adorar, que é estar na presença. A igreja precisa de muitas Martas, sempre precisa. Vamos ter um encontro agora, muitas Martas estarão ali servindo, correndo de um lado para o outro, alguns até atribulados, não precisa, mas tem uns que ficam atribulados. Eu falo que é tudo no descanso, mas devemos guardar no coração. Jesus falou, a melhor parte é estar na presença. Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, e ela escolheu a intimidade com o Senhor. Ela se prostrou aos pés deles.
Então, alguns princípios em relação a essa adoração de Maria. A primeira coisa que o texto fala é que Maria ungiu os pés do Senhor. Essa adoração extravagante, a primeira coisa que o texto fala é que Maria foi e ungiu os pés de Jesus. Estar aos pés é uma atitude de humildade. Nós vemos o Senhor Jesus também no Evangelho de João, quando lavou os pés dos discípulos. A principal lição, quando Jesus estava aos pés dos discípulos lavando, era mostrando que a principal característica nossa dos filhos de Deus é humildade. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Está escrito lá em Tiago, capítulo 4, verso 6. Pedro também fala: antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdadeira adoração começa aos pés do Senhor, que foi onde Maria estava para ungir os pés. É uma posição, reconhecendo que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós não somos Senhor de nada. No dia que nós nascemos de novo, nós confessamos que Ele, a partir de agora, é o Senhor da minha vida. Então a adoração acontece quando eu estou agora aos pés dEle, reconhecendo que Ele pode todas as coisas, e eu não posso nada sem Ele. Uma atitude de humildade. E essa característica dos humildes é tão importante, que aos humildes de espírito será dada a recompensa que é o reino dos céus. É a primeira característica que Jesus fala no Sermão do Monte, a respeito dos vencedores. Ele diz lá em Mateus 5, verso 3, bem-aventurados, abençoados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é o milênio que Jesus vai estar aqui governando, e Ele está falando que os vencedores serão aqueles que têm essa atitude de humilde, humilde para com Deus, que rejeita a soberba. Eu falo, tentação não é pecado, ser tentado na soberba não é pecado, soberba é obra da carne. Nós estamos aqui para caminhar no fruto do Espírito. Mas uma coisa importante aqui que nós devemos compreender, é que o máximo que nós vamos alcançar na nossa vida espiritual, o nível mais alto que nós vamos alcançar, é aos pés do Senhor. Nós jamais passaremos dos pés do Senhor. A posição mais alta, o homem mais espiritual do mundo, nunca passou do nível dos pés do Senhor. Ali é o lugar da adoração, é o lugar onde eu cheguei na presença dEle. Precisamos guardar isso no coração. A verdadeira adoração acontece aos pés. O santo dos santos é quando nós chegamos e nos prostramos aos pés. A Bíblia fala que Jesus foi levantado. O próprio Jesus fala isso. No Evangelho de João, capítulo 12, verso 32, ele diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Nós só estamos aqui porque nós fomos atraídos para Ele. E nós só fomos atraídos porque Ele foi levantado, primeiro na cruz. O primeiro lugar que o Filho de Deus foi levantado foi na cruz, quando Ele se entregou à morte, para que nós tivéssemos vida. Nós vemos o próprio Jó falando a respeito desse momento. Jó capítulo 19, verso 25. Jó falando: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, para resolver esses problemas. Jó, todo aquele sofrimento que ele estava passando, houve um dia que ele proclamou, nesse momento: eu sei, meu Redentor não está morto. É a promessa de Deus, que enviaria o Redentor, o Messias, e ele vai ser levantado. Jó talvez não tivesse noção de como seria levantado, mas antes de Jesus ser levantado, que houve um momento que Jesus foi levantado agora, para ter um nome acima de todo nome. O nome de Jesus foi levantado acima de todos os nomes, o mais elevado de todos. Mas antes dele ter o nome elevado, a posição mais elevada, primeiro ele foi levantado na cruz. Nós vemos lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, faz a narração desses dois momentos que Jesus foi levantado. Primeiro na cruz, depois na glória. Está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, era Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, a si mesmo se fez humilde, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui é a primeira vez que Jesus foi levantado. Ele se foi humilde,
até ser levantado na cruz. E por causa disso, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga aleluia. Nós podemos agradecer porque nós já confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui está falando que todo ser no céu, na terra e debaixo da terra vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Infelizmente, muitas pessoas vão confessar na hora de entrar no lago de fogo e enxofre. Todos confessarão. Nós recebemos graça de já termos confessado. Você talvez está aqui hoje, não teve essa oportunidade. No final, nós vamos dar essa oportunidade para você, porque é uma verdade absoluta. Todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará. Nós que tivemos um dia, que fomos atraídos para Ele por causa da obra da cruz, recebemos esse dom da justiça, e nos ajoelhamos e confessamos: Jesus é o Senhor. Aqui nós vemos algo muito importante na posição de Maria, de estar ajoelhada aos pés do Senhor. Ela estava ali proclamando algo que Paulo está falando aqui. Ela estava de joelho, talvez sentada no chão, aos pés, confessando que Ele é o Senhor. Nós já assumimos essa posição. Aleluia. O diabo não gosta quando você fala essas coisas, não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode deixar desse jeito. Então nós já tivemos o privilégio de podermos nos ajoelhar e confessar que Ele é o Senhor. Mas muitos, infelizmente, o dia que eles confessarem Jesus como Senhor de joelhos, não receberão mais salvação. Passou o tempo da oportunidade. Por isso o tempo do evangelismo é hoje. O tempo do avivamento é hoje. O tempo de anunciarmos que Jesus se fez, apesar de ser Deus, Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Como figura humana, se humilhou até a morte e morte de cruz. Nós não estamos cobrando das pessoas. Deus não está cobrando nada de ninguém. Você precisa adorar Ele. Primeiro Ele deu. Desliga. Pode desligar aqui o retorno. Aleluia. Estão me ouvindo? Glória a Deus, aleluia. Se parou, tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Teste, 1, 2, teste, aleluia. Diga glória a Deus. Então é o tempo de nós anunciarmos. Deus está anunciando. Jesus assumiu a forma de servo, morreu na cruz, foi levantado na cruz. E porque Ele foi levantado da cruz, Ele revelou para nós o amor do Pai. As pessoas que estão lá fora não conhecem, precisam ouvir disso, que Ele provou o amor dEle para com eles, pelo fato do Filho ter morrido, quando as pessoas são pecadoras como éramos nós. E depois que eles conhecem o amor de Deus, têm a experiência da graça, agora eles podem se dobrar de joelho e confessar: Jesus Cristo é o Senhor, amém? É o tempo que nós estamos vivendo. Mas voltando a Maria, nós vemos no verso 3, que ela teve esse tipo de atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ela tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus. Ela ungiu os pés porque estava aos pés dele. A verdadeira adoração acontece aos pés. Essa atitude de estar aos pés também simboliza a atitude do servo para com o seu senhor, do escravo para o seu senhor. Israel tinha dois tipos de escravos. Tinha aquele que servia ao seu senhor porque era escravo por obrigação, mas tinha aquele outro escravo que servia ao seu senhor porque amava o seu senhor. Nós não conseguimos imaginar isso porque
o nosso entendimento de escravidão é aquilo que houve aqui nas Américas, né? Quando trouxeram os negros para serem escravos aqui, e tudo que a gente conhece era tortura, aquela coisa toda lá. Mas no tempo de Israel, o escravo, você vê que José era escravo, mas ele prosperou. Então era um tipo de escravidão diferente, mas ainda assim tinha dois tipos. Quando alguém não tinha o dinheiro para pagar uma dívida, então ele se tornava escravo daquela pessoa até pagar a dívida. E às vezes ele estava ali servindo ao seu senhor com ódio, desejando a morte. Mas tinha um outro tipo de escravo, que servia porque amava o seu senhor. E a lei falava disso. A lei de Moisés falava que a cada 7 anos, todos os escravos eram libertos. Independente da dívida, de 7 em 7 anos se libertava todos os escravos. Mas tinha um tipo de escravo, esse que servia por amor, que não queria ser liberto. Consegue imaginar isso? O camarada é escravo do outro ali, e no dia da libertação ele falava: eu não quero sair, eu quero ficar aqui. Aí a lei prescrevia algo a respeito desse escravo, que está escrito lá em Êxodo, capítulo 21, a partir do verso 5. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair a forro, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à obreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, se naquele dia da libertação de todos os escravos, aquele escravo era tão abençoado ali com seu senhor, e ele falava: eu não quero sair, eu amo meu senhor, eu amo minha esposa, meus filhos, eu quero continuar com ele. Então a lei permitia. Agora o senhor dele levava ele no portal da porta, punha a orelha e furava a orelha. A partir daquele dia, ele se tornava o escravo da orelha furada, que nunca mais seria liberto. Ele passou a ser escravo por opção. Ele decidiu: a partir de hoje eu vou servir esse homem para o resto da minha vida. Mas é interessante que o senhor dele levava ele no umbral da porta. Os irmãos lembram que os umbrais foram onde o sangue da Páscoa foi aspergido, foi passado lá no Egito. Na noite que saíram do Egito, o sangue do cordeiro foi passado na porta. Isso para nós simboliza algo muito poderoso. Todos nós éramos escravos, escravos do diabo. Todos nós estávamos para ser vendidos no mercado de escravo. Uma vez eu vi um pastor falando isso, é algo chocante. Nós éramos escravos, que estávamos à venda no mercado de escravos, e ninguém se interessou. Todos passavam, olhavam para nós: vale nada, não tem valor nenhum, não quero. Por mais que o vendedor insistia em vender, não quero, não tem valor nenhum. Um dia chegou um, e olhou para você, e viu o valor, e falou para o vendedor: eu quero comprar esse. E o vendedor ficou assustado: mas ninguém quer comprar esse traste, ninguém quer comprar esse lixo. E ele falou: eu quero. Fala o preço. E o diabo falou o preço. E aquele que estava para comprar não pediu desconto, não perguntou se passava parcelado no cartão de crédito, e falou: pode tirar as correntes, eu vou levar. Assim o Senhor fez conosco. Nós fomos amados, comprados, perdoados e principalmente libertos, porque o preço que foi pago, o preço que foi requerido, foi o sangue do Cordeiro. Foi pelo sangue do Cordeiro que você foi comprado, foi perdoado, foi lavado e foi liberto. Nós vemos Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós éramos escravos, ele chegou e comprou, então nós nos tornamos propriedade dele. Nós éramos escravos do diabo, agora somos escravos de Cristo, servos, doulos. Mas ele chegou, como era na lei, no final de 7 anos, você está livre agora. Eu já te libertei. Mas há uma recomendação: permanecei, pois firmes, não submetais de novo a julgo de escravidão. Ele que nos comprou, que nos perdoou, que nos lavou, que nos libertou, está falando agora: permaneça livre. Ele não está cobrando nada de nós. Mas quem tem a revelação do quanto foi amado, naquele momento que nós éramos escravos, que não tínhamos valor nenhum, nem nós mesmos atribuímos valor a nós, ele chegou e mostrou o valor que nós temos para o Criador, para o nosso Pai, e ele pagou aquele preço. Todos aqueles que têm a revelação do quanto foi amado, do amor
tão grande, de tal maneira que Jesus fala para Nicodemos. Então você toma a decisão a partir de hoje: eu amo o meu Senhor, eu não quero sair a forro. Eu amo o meu Senhor, eu não quero carta de alforria, eu não quero ser liberto, eu quero ficar na presença dEle o resto da minha vida. Tem uma passagem no Evangelho, Jesus vai à casa de Simão, ex-fariseu, ex-leproso, e estava ali, e de repente chegou uma prostituta, ex-prostituta, que chegou e se lançou também aos pés de Jesus, e chorava, lavava os pés dele com lágrimas, enxugava com o cabelo. E aquele Simão, ex-fariseu, com todas as características do fariseu, falou: se ele soubesse quem é essa aí, ele jamais permitiria isso. E Jesus falou para ele: quem mais foi amado, mais ama. Jesus fez uma comparação entre ela e o fariseu. Ela foi mais amada, por isso mais ela ama. O nosso amor para com Deus é proporcional à revelação que nós temos do amor dele para conosco. A revelação do amor de Deus por você vai fazer a medida do quanto você o ama. A sua disposição de chegar diante do Pai e falar: eu amo o meu Senhor, eu não quero sair a forro, depende do quanto você o ama. Depende do quanto você tem revelação que você é amado. Às vezes, aqueles que onde superabundou o pecado, eles têm mais revelação do quanto foram amados. Quanto mais amado, mais você ama. Há irmãos hoje que não se dispõem a participar do culto, de serem o próprio Senhor da sua vida. E o Senhor não está proibindo, não. Se você não me quer na igreja, eu vou ficar do lado de fora. Se você não me quer na sua vida, eu vou ficar do lado de fora. Eu te libertei. Mas nós precisamos provar do amor de Deus todos os dias. Então há nada mais importante do que a revelação do amor de Deus. Mais importante do que os cavaleiros do Apocalipse, mais importante do que qualquer teologia ou doutrina, é a revelação do amor do Pai, que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Que a partir do momento que eu compreendo o quanto eu fui amado, eu vou tomar decisão. Eu quero ser servo por opção. Eu amo o meu Senhor e eu não quero essa libertação que está proposta. E João fala isso lá na primeira carta dele, capítulo 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode falar que ama o Senhor porque Ele te amou, mas qual que é a medida que você ama? A medida que você o ama é a medida que você sabe que você foi amado. Por isso é tão importante meditarmos na obra da cruz, meditarmos que não foi apenas um homem morrendo ali, foi Deus se entregando. Ninguém matou Jesus, foi Ele que se entregou. Ele se entregou por amor de nós, por amor de mim. E quando eu começo a meditar nessas coisas, eu começo a visualizar quão grande o amor dele por mim. E se Ele me ama dessa maneira, o que eu posso fazer de retribuir? Amá-lo. E Ele fala: você está livre, pode ir. Eu falo: não quero ir não. Para onde irei? Quem tem as palavras de vida eterna? Onde eu vou viver sem a sua presença? Nós passamos a servir ao Senhor, não mais por obrigação. Nós passamos a congregar, não mais por obrigação. Há irmãos que vêm para o culto, não tem que ir para o culto. Tem pelo menos uma vez por semana, tem que ir para o culto. Não, tem que ir para o culto. Você não vem por obrigação, você vem porque ama. Porque ama o Senhor e ama a sua igreja, o seu corpo. Que você faz parte dela. Cada dia mais o mundo e o diabo estão enganando os irmãos para falar que não precisam mais da igreja. Já tem o Senhor, por que você quer a igreja? É aqui que nós servimos ao Senhor. Mas nunca, como o irmão falou aqui, é verdade, nós nunca damos, não temos nada para dar para Ele que Ele precisa. Mas quando nós estamos aqui para servi-lo, nós estamos recebendo, nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo transformados. Somos nós que estamos crescendo até alcançarmos a estatura do varão perfeito, quando nós fazemos dele o Senhor da nossa vida. E quando eu tenho essa posição, nunca mais eu vou sair da presença. Mas mais do que isso, ninguém poderá me arrebatar das mãos dele. Foi Jesus que disse lá em João capítulo 10, verso 29, aquilo ou aqueles que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Foi Deus Pai que deu você para Jesus, diga amém. Deus Pai deu você para Jesus, e Jesus está falando que aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Está falando do valor que você tem para Ele.
Você é maior do que tudo. Aí você pode imaginar o tudo que a sua mente consegue ir. Jesus está falando que você para mim é maior do que tudo. Em retribuição a esse amor, a esse valor, eu estou aqui para servir o Senhor. Como doulos, como escravo, todos os dias da minha vida. Não é porque eu sou pastor, não. Pastor é apenas uma função no corpo. Mas é porque eu sou filho amado. Maria estava ali, como essa escrava da orelha furada, olhando para o seu Senhor, completamente apaixonada, dominada pelo amor de Jesus, conquistada pelo amor de Jesus. Ela se prostrou aos pés do Senhor, ungiu e adorou, porque é aos pés que o escravo da orelha furada adora, de maneira extravagante. Quando nós chegamos aos pés do Senhor, é o lugar que nós vamos adorar como Maria adorou. Esse é o primeiro princípio que tiramos. O segundo princípio, Maria usou os cabelos para enxugar os pés do Senhor. No verso 3 diz, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. O que significa, espiritualmente falando, enxugar com os cabelos? Paulo fala a respeito do significado do cabelo. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 14, ele diz, ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado no lugar de mantilha. Paulo está falando aqui que o cabelo da mulher é a glória da mulher. Então quando Maria se prostrou aos pés de Jesus, ungiu os pés dele, adorando ali, e depois enxugou com os cabelos, ela estava entregando a sua glória para o seu querido amado. A adoração de Maria fez com que ela entregasse o que ela tinha de glória. A glória da mulher é o cabelo. Cada um de nós temos algo na nossa vida que é a glória, a posição, é o que nós temos. Jeremias fala, não se gloria o sábio na sua sabedoria. Para algumas pessoas, a glória dele é a sabedoria. Não se gloria o forte da sua força. Para algumas pessoas, a glória dele é a força. Não se gloria o rico nas suas riquezas. Para alguns, a glória dele é a riqueza que ele tem. Independente de qual seja a sua glória, não é errado você ter glória, mas a verdadeira adoração, ela acontece quando nós entregamos aos pés do nosso Senhor a nossa glória. E foi o que Maria fez. Isso foi algo tão poderoso, nós não temos noção. No livro de Apocalipse fala dos 24 anciãos. Maria fez a mesma coisa que os 24 anciãos fizeram. Está escrito primeiro lá em Apocalipse capítulo 4, verso 10, anunciando o que os anciãos iriam fazer. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Aqui está anunciando o que eles fariam. Depois lá no capítulo 19, verso 4 diz que os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Os 24 anciãos chegaram diante do Senhor, se prostraram de joelhos, que é o lugar da adoração, e pegaram as suas coroas, que representam a sua glória, e depositou aos pés do Senhor. Tem noção do que Maria fez? O nível da adoração de Maria? Ela fez aquilo que os anjos mais poderosos que estão diante do trono fizeram. Nós precisamos ter cuidado com a nossa adoração, que para muitas pessoas a adoração é uma música. A música é apenas uma das maneiras que nós adoramos, e eu gosto muito. A música nos leva mais rápido pelo átrio, pelo lugar santo, para chegar no Santo dos Santos. Tem dia que um irmão me falou essa semana que está com uma dificuldade tremenda de orar, não está conseguindo orar. Eu falei, tempo de jejum é assim mesmo, a luta é grande, a resistência é grande. Coloca uma música, vai ler a Bíblia. Às vezes você não dá conta de orar, vai ler a Bíblia. As disciplinas espirituais têm poder. A leitura da palavra de Deus, que é alimento, vai te fortalecer para vencer essa batalha nesse tempo de jejum. Uma música de adoração te leva mais rápido para o Santo dos Santos. Mas para muitas pessoas a adoração é apenas cantar uma música que ela mesma escolheu. Eu gosto de cantar essa música, nós vamos cantar essa música para adorar o Senhor. Se foi você que escolheu, você está no centro. Se você está no centro, não é adoração. Nós precisamos sair do centro. Maria se prostrou, reconhecendo que Ele era o Senhor. Maria pegou a sua glória,
para enxugar os pés de Jesus. Ela entregou a glória dela para o Senhor. E não fica pensando que foi algo assim, normal. Naquela época ninguém fazia isso. As duas cenas que a Bíblia fala, uma foi quando Maria fez, e a outra quando a prostituta fez. O homem cheio da justiça própria, condenou na hora o que ela fez. Quando Maria fez, nós vamos ver aqui que teve o discípulo de Jesus, Judas, condenou aquilo que ela estava fazendo. Para Maria não foi muito fácil também, dela se ajoelhar aos pés, e passar sua glória nos pés de Jesus. Se fosse um ritual normal, que as pessoas, como era, para entrar na casa, sempre colocava água para lavar os pés. Mas nesse caso aqui não. Maria constrangeu quem estava vendo a cena. Já viu aquela cena chocante? Já viu às vezes no culto aqui, que de repente um irmão ou irmã entra no Santo dos Santos, e na hora da adoração e começa a dançar, aquela coisa assim, que as pessoas ficam olhando, perde até a oportunidade de adorar também, e fica julgando a pessoa que está ali agora, transbordando na presença. Para Maria foi a mesma coisa. Quem ficou constrangido com a adoração dela foram as pessoas que estavam ali. Mas ela não se importou. Ela entregou tudo para o seu amado. Outra coisa que a Bíblia fala é que os vencedores, aqueles que serão achados vencedores, nós receberemos. Quem vai ser vencedor aí, diga amém. Os vencedores vão receber uma coroa, que fala de autoridade. Mas haverá o dia que todos nós, como vencedores, pegaremos essa coroa e depositaremos aos pés daquele que vive e reinará eternamente. Porque nós só seremos vencedores por meio de Jesus Cristo, que a Bíblia fala. O vencedor é por meio do Senhor Jesus, pela palavra do testemunho e pela obra, pelo sangue do Cordeiro. Todos os vencedores estarão proclamando que só Ele é digno de receber a honra, a glória, o poder, a majestade, o louvor. A Ele toda a glória para sempre. Amém. Terceiro princípio que nós vemos no texto é que Maria adorou sem se preocupar com a opinião dos outros. Não dá para adorar preocupado com quem está do lado. Mesmo no culto. De repente nós estamos num ambiente de unção tão poderosa aqui. E às vezes você tem aquele impulso para fazer algo extravagante, mas você está preocupado com a opinião do outro. O que eles vão pensar de mim? Eu não vou fazer essa cena ridícula, que é o que muitos falam às vezes dos irmãos que adoram extravagantemente, que coisa ridícula, eu jamais vou fazer um negócio desse. Você não tem noção do que está acontecendo com aquela pessoa. Maria não se importou com quem estava do lado dela, Maria não se importou com o que as pessoas iriam falar, ela apenas se entregou de maneira extravagante, constrangendo todos que estavam ali. Imagina as pessoas olhando para Maria ali, ajoelhada nos pés do Senhor, passando o cabelo, Marta correndo para lá, para cá, preparando a comida. Nós adoramos a Deus na liberdade do Espírito Santo. Foi falado aqui hoje também, onde há o Espírito, há liberdade. Mas às vezes nós não desfrutamos da liberdade do Espírito para adorar o próprio Deus. Às vezes o Espírito Santo é que nos leva, nós só entramos no Santo dos Santos, porque o Espírito Santo nos leva. E o Espírito Santo nos leva até a presença para adorarmos, mas aí nós ficamos com muita reputação. Nós precisamos quebrar essa reputação, e se der vontade de chorar, de gritar, devemos abrir a boca e falar. O que vão pensar de mim? Que se dane o que vão pensar de mim, eu estou na presença do Rei. O que importa para mim é o que Ele pensa, não é o que as pessoas pensam. Há pessoas que avançam no louvor e na adoração, mas a maioria de nós, eu me incluo nisso. Há domingos aqui que os irmãos percebem que eu estou com o freio de mão puxado, eu estou querendo, mas tem algo que está segurando, precisamos quebrar essa casca. Toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu coração, tudo. A força é fisicamente, o coração é o espírito, e a alma é aquilo que você tem para dar para Ele. Lembra que Jesus falou que está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nós não podemos ser escravos da opinião dos outros. Os verdadeiros adoradores são apaixonados, e quem ama faz tudo para agradar o seu amado, não mede esforço. Não deixe mais que situações limitem a sua adoração. Seja extravagante. O que importa é o que Ele pensa. E Jesus deixou registrado para nós o que Ele pensa a respeito da adoração extravagante. Está lá em Mateus 26, verso 13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este Evangelho,
será também contado o que ela fez para a memória sua. Hoje, 2000 anos depois daquela cena, nós estamos aqui falando dela. O próprio Jesus falou, a adoração extravagante dela fez com que hoje nós estejamos aqui falando dessa adoração, pegando ela como base para nós exercitarmos o nosso coração, para adorar o nosso Deus, aquele que nos amou de tal maneira. Hoje nós estamos falando dessa mulher, é isso que importou para Jesus. Para ele não importou a opinião dos outros, importou o que ela fez. A adoração extravagante dela tocou o coração de Deus, tocou o coração do Senhor, e quando repreenderam ela, ele falou, por que está repreendendo ela? Onde for pregado esse evangelho, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, imagina, tem 2000 anos que estão falando de Maria, tem 2000 anos que estão falando da adoração dela, e muitos estão aprendendo com ela como é que adora. Hoje Deus nos trouxe essa palavra para nos ensinar como adoramos de verdade, aos pés, entregando a nossa glória, não importando com a opinião dos outros. Quarta coisa que nós vemos no texto, Maria ofereceu algo precioso ao Senhor. Ela não apenas teve uma atitude de humildade, ela não apenas entregou a sua glória, a glória dela, ela entregou algo de valor inestimável. A Bíblia fala que ela quebrou, que ela usou um perfume ali, muito precioso, e Judas, um dos discípulos que estavam ali, falou o preço daquele perfume. Judas falou que aquele perfume valia 300 denários. Denário era o salário de um trabalhador comum por dia. Então aquele perfume, conforme Judas falou aqui, ele custou o que um trabalhador comum levaria para ganhar 300 dias trabalhando, quase um ano trabalhando. Era o salário de quase um ano de um trabalhador comum. Maria, além de se prostrar aos pés, além de entregar para o Senhor a sua glória, ela pegou quase que o salário de um ano inteiro e derramou nos pés de Jesus. Judas fala lá em João capítulo 12, verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo. Lembra que isso aqui foi 6 dias antes. 6 dias antes de Judas trair Jesus. Judas chegou e falou, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Para os carnais, para os fariseus, essa adoração não tem valor nenhum, é um grande desperdício, foi o que Judas falou. Judas falou, isso é um grande desperdício, podia ter pegado isso aí e dado para os pobres. Maria não estava adorando um homem comum, ela estava adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Maria estava adorando aquele que a salvou. Ela estava adorando, a salvou, mas é aquele que ressuscitou o irmão dela, que estava morto 4 dias. Maria sabia quem ela estava adorando. Então ela entregou algo de muito valor, além do seu coração. Mas para os carnais, era um desperdício. Mas Maria não se importou de pegar o seu salário de quase um ano e derramar em adoração ao Senhor. Aí nós vemos um princípio importante, que a adoração é entrega. Eu preciso me entregar totalmente. Eu preciso abrir mão da minha glória. Eu preciso ter uma atitude de humildade. E o que for necessário, eu entregarei. Salário de quase um ano é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo, em qualquer moeda. Quando Jesus fala que o Pai procura por verdadeiros adoradores, Ele está falando daqueles que não põem limites à adoração, daqueles que fazem o que tem que fazer. Quando Maria pegou aquele perfume, certamente indo para o lado de Jesus, as pessoas tatalaram o olho. Talvez o próprio Lázaro que estava ali regalou o olho. Não acredito, será que ela vai fazer isso? Será que ela vai usar isso? Vai fazer o que com isso? Mas nós vemos no Evangelho de Marcos que ela não deu tempo de ninguém falar, peraí, ela quebrou o vaso. Aqui no Evangelho de João não fala que ela quebrou, mas Marcos fala que ela quebrou o vaso. Ou seja, antes de alguém falar para não fazer aquilo, ela já quebrou logo para ungir os pés de Jesus. São aqueles que não se importam com a opinião dos outros e nem com o valor das coisas, como Judas. O adorador não se importa com o preço, nem da própria vida. O verdadeiro adorador não importa com as coisas desse mundo. O que tem valor para ele são as coisas eternas. Nós vemos que Estevão entregou a própria vida por amor ao Senhor. Está escrito lá em Atos capítulo 7, verso 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Por que Estevão estava cheio do Espírito Santo? Porque Jesus foi lá na cruz e pagou a dívida dele.
E porque Jesus pagou, morreu, ressuscitou, subiu, o Espírito Santo veio. Estevão recebeu agora o Espírito Santo, que era o cumprimento da promessa, mas houve um preço muito caro para que ele pudesse agora estar cheio do Espírito Santo. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, com a revelação do quanto foi amado para que ele pudesse ser cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu sempre meditei nesse texto, assim, acho que não houve morte mais gloriosa do que a de Estevão. Ele olhou, a Bíblia fala que Jesus está sentado do lado do trono, mas quando ele, naquele momento que ele estava prestes para morrer apedrejado, o céu se abriu, nós cantamos aqui, que se abra os céus, que se abra os céus, que naquele dia que nós fomos partir, que nós tenhamos essa graça de Estevão, de ver os céus abertos, e não o Filho de Deus sentado, mas de pé. Por que você acha que Jesus estava de pé olhando para Estevão? Era como que estendendo as mãos: pode vir, você combateu o bom combate, completou a carreira, pode vir, volta para a casa do seu pai. Estevão teve uma visão gloriosa. Às vezes eu dando aula no seminário, eu falava para os irmãos, se fosse eu ali, eu falava: taca logo a pedra, eu quero ir embora logo, atira logo essa pedra. Eu estou vendo agora para onde eu vou, com os meus olhos abertos. Adoração envolve entrega. Abraão adorou, a Bíblia fala que Abraão prostrou aos pés e adorou. Mas Abraão também pegou o filho Isaque, o filho amado, e levou para sacrificar no Monte Moriá. Adoração é entrega. Jesus adorava o Pai. Jesus se humilhou até a morte de cruz, e ele morreu mesmo. Isaque não morreu, mas Abraão, se fosse necessário, ele teria sacrificado por amor. Maria adorou de maneira extravagante, também entregando algo de grande valor. Quando nós estamos falando de adoração, não é apenas música, é muito importante isso. Nós temos a música de adoração, temos a oração de adoração, temos atitudes de adoração. Você vê a Bíblia falando que Abraão se prostrou e adorou. Ele estava no deserto, na poeira, não tinha música, não tinha banda, não estavam os irmãos lá tocando maravilhosamente. Ele prostrou naquela poeira e adorou. Tem outro homem também que adorou poderosamente, no meio do inferno que ele estava vivendo, Jó. O diabo questionou Deus a respeito de Jó. Deus provocou o diabo, na verdade, está vendo meu filho Jó? Homem honesto. E o diabo falou para Deus: também, o Senhor dá tudo para ele, quem que não adora desse jeito? Tira para ver se ele não vai lá. Aí, então vai lá, tira, vamos ver se ele vai. E nós vemos que em todo o tempo, apesar de ter tirado tudo dele, tudo mesmo, tudo, acho que nenhum de nós nunca experimentaremos o que Jó experimentou. A Bíblia diz que Jó prostrou e adorou. Diga glória a Deus. Muitas pessoas adoram, está tudo bem, tem um testemunho, fui promovido, recebi uma conta atrasada e estava perdida, Deus me abençoou, casei, agora estou vivendo dias ótimos. Adora. Isso não é adoração, isso é apenas ação de graça, gratidão. Adoração vai muito além da gratidão. Adoração vai muito além da música. Nós podemos e devemos adorar com música, mas às vezes você está cantando e não está adorando. E muitas vezes nós adoramos sem cantar nada. Para encerrar, a quinta coisa que vemos é que a casa se encheu de perfume. Quando Maria derramou o perfume, quebrou o vaso e derramou o perfume, a casa encheu da fragrância de Deus. A adoração enche a igreja do bom perfume de Cristo. Isso pode ser na sua casa, no momento de adoração, ou quando nós estamos reunidos. A adoração tem o poder de revelar àqueles que não conhecem o bom perfume de Cristo, a fragrância da presença de Deus. No verso 3 diz que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Lá no Evangelho de Marcos que eu mencionei, ele acrescenta algo ao texto de João. O que João não falou, ele fala. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 3, ele diz: estando ele em Betânia, Jesus, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo. E quando nós vemos que está falando que quebrou o vaso, então nós vemos que a adoração
está intimamente relacionada com quebrantamento. Quebrantamento da alma. Muitas circunstâncias que nós passamos na nossa vida, quebranta. Nós falamos alguns dias a respeito do espinho na carne de Paulo. Aquele espinho tirava a força de Paulo, quebrantava Paulo. Mas o que a Bíblia fala, que o próprio Paulo fala, que quando eu sou fraco, então é que sou forte. Tem muitas circunstâncias ruins que nós passamos na nossa vida. Alguns irmãos falam que Deus permite mesmo. O espinho na carne Deus permitiu, não foi Ele que colocou, mas Deus permitiu. Porque quando você é fraco, aí é que você é forte. Essas circunstâncias que nós passamos na nossa vida, que nos enfraquece, que rouba de nós a vontade de orar, não consigo orar. É nessa hora que há poder. É nessa hora que vai se manifestar agora, porque você está quebrantado. Nós somos o vaso. E o bom perfume está em nós. Agora o bom perfume é o próprio Cristo que habita em nós, da pessoa do Espírito Santo. Quando nós estamos quebrantados e reconhecemos que Deus é maior do que tudo que está acontecendo, então eu começo agora a exalar o bom perfume de Cristo. É nessa hora que eu estou fraco e que eu sou forte. O pastor Luiz falou hoje de manhã, no momento da tribulação, da dificuldade, essa é a hora de você orar, porque essa oração vai sair com muito mais poder, porque você está quebrantado da presença de Deus. Quebrantamento é algo maravilhoso. Não é prazeroso, mas é maravilhoso para a nossa vida espiritual. Aí que entra o jejum também. Jejum quebranta. Aquela hora que tudo que você quer na vida é um prato de comida, um jaraqui com farinha, é um açaí com peixe frito, café, misericórdia. É quando você quer comer e você fala, eu estou de jejum para a glória do meu Pai. Nessa hora a oração tem mais poder. É nessa hora que o diabo foge, né? Tem castas que só saem nessa hora, porque você está quebrantado. E quando nós estamos quebrantados, a nossa oração sai como que um perfume, a fragrância, e enche todo lugar que nós estamos. O texto fala que se o vaso não for quebrado, o perfume não vai fluir. E o bom perfume é o próprio Cristo, que flui através da nossa vida. E quando nós adoramos também de maneira extravagante, nesse momento, somos quebrantados. Eu posso estar quebrantado pelas circunstâncias. E nessa hora eu começo a adorar, como Jó. O livro de Jó está registrado até hoje por isso. Jó estava quebrantado, quebrado, mais moído de todos. Ninguém jamais foi tão moído como Jó. E ele estava adorando. Mas no momento que você pega esse caminho do átrio, o lugar santo e o santo dos santos e adora, você também é quebrantado. E a Bíblia fala que, está lá em Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Se você está quebrantado pelas circunstâncias, adore. Perto está o Senhor para te socorrer. Ou se você está vivendo dias gloriosos, começa agradecendo, começa louvando e entre em adoração, e Ele vai também trazer esse quebrantamento, porque perto está o Senhor de todos que estão quebrantados, seja pelas circunstâncias, ou que você chega na presença dEle, reconhecendo que Ele é Deus, entregando para Ele a sua glória, levando algo de valor para Ele. Nós somos quebrantados na presença dEle. Maria, essa Maria aqui, ela é o símbolo da igreja, a noiva apaixonada, quebrantada na presença do noivo, exalando o bom perfume do noivo. E é nesse ambiente de adoração que avivamentos acontecem. Por isso que toda vez que tem uma pandemia, que tem uma tragédia, que acontece uma desgraça mundial, regional, há um grande avivamento. Todos os grandes avivamentos vieram depois de alguma tragédia. Por quê? Porque há quebrantamento e as pessoas clamam e a oração tem mais poder. E vem logo em seguida, nós estamos esperando um grande avivamento por causa dessa pandemia. O diabo aparece com a pandemia, há um quebrantamento e agora Deus vem e opera. É nesse ambiente de adoração extravagante é que acontecem os grandes avivamentos. Que nós somos edificados como igreja e as portas do inferno não prevalecem. É nesse ambiente de quebrantamento de pandemia que a igreja se fortaleceu no mundo inteiro. E o diabo fica mais furioso que matar os irmãos agora na Coreia. Que apesar de pandemia, de toda a perseguição, os irmãos estão lá adorando, não se importando com a própria vida, tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus. É nesse ambiente que a igreja é edificada. Alguns estão esperando que algo aconteça,
Mas o que tinha que acontecer, já aconteceu, há 2000 anos atrás. Foi quando o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado porque a obra foi consumada. Quase 800 anos antes de Cristo foi anunciado o derramamento do Espírito Santo. Passaram-se 800 anos, por que ele não foi derramado? Porque a obra não foi consumada. O dia que o Espírito foi derramado, está claro agora, foi consumada a obra. Jesus subiu, o Espírito Santo veio. E ele veio e gerou a igreja. Para quê? Para espalhar o bom perfume de Cristo. E para expandir o reino de Deus, em adoração. Eu quero encerrar falando um pouco de Jó. Queria convidar a banda de louvor aqui. Hoje é um dia de nós exercitarmos a adoração, independente das circunstâncias. No momento da adoração, quando você chega na posição da adoração, nada mais interessa. A sua glória não interessa, a sua riqueza, a sua força, a sua sabedoria não interessa. Interessa apenas que eu estou nele e ele está em mim. Você pode adorar cantando, falando, mas a maioria das vezes no Santo dos Santos é apenas na presença, desfrutando do consolo, do conforto, da glória da presença dele. Assim foi a vida de Jó. A mulher de Jó falou: amaldiçoa esse Deus e morre. É fácil para nós julgarmos a mulher de Jó, mas se você ler o livro, vendo que ela perdeu todo o patrimônio, todos os filhos, tudo que tinha, e ainda veio uma enfermidade horrível, ela não aguentou a pressão. Mas Jó foi alguém que Deus não se enganou com ele. O diabo tentou de todas as maneiras roubar o louvor e a adoração de Jó, mas Jó não abriu mão. Enquanto a mulher dele falou: amaldiçoa esse Deus e morre, ele prostrou e adorou. Na adoração de Jó, ele não tinha nada para entregar, ele já tinha perdido tudo. Nós temos algo para entregar: nossa gratidão, nossa ação de graça, nosso louvor, a nossa glória. Queria convidar você a ficar de pé. Hoje é dia de ceia. Nós celebramos na ceia o motivo principal pelo qual nós podemos reunir, pelo qual nós podemos adorar, pelo qual nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça e adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Nós vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor, e que essa mensagem entre no seu coração, e que essa porção do Cristo vivo seja digerido pelo seu espírito, isso seja acrescentado em você, e a partir de hoje você se torne um adorador diferente. Você não perca tanto tempo com as coisas que você tem perdido, mas que eleve seus pensamentos ao céu e adore aquele que é digno. Leva seu pensamento para o seu coração e adore aquele que habita em você. As circunstâncias não podem nos roubar. Tem alguém na Bíblia que não perdeu a adoração, apesar de ter perdido tudo. A morte de Estevão, a morte de Jesus, o sacrifício de Isaac, aponta para pessoas que conheceram o amor do Pai, mesmo no Velho Testamento, o valor da aliança. Feche seus olhos agora e ore ao Senhor, para que essa palavra passe a fazer parte de você, que essa parte do verbo seja digerida pelo seu espírito. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos o teu santo nome hoje, ó Deus, nesse dia em que o Senhor nos chama, ó Deus, para sermos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Nesse dia que o Senhor nos chama, ó Deus, para reconhecermos a posição que nós estamos aos teus pés, e que nós possamos nos alegrar de podermos nos achegar com ousadia aos teus pés, quando o Senhor foi levantado na cruz e nos substituiu, e possamos celebrar o nome do Senhor hoje, que está acima de todo nome. Nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor, porque ao Senhor foi dado um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E nós reconhecemos hoje que diante do Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Nos alegramos porque hoje nós podemos celebrar que nós já prostramos e adoramos, que Tu és digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Oramos para que o Senhor nos leve a uma nova medida de vida espiritual, para que possamos caminhar como verdadeiros adoradores. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia.